ficou tão alegre que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele tesouro, né? E eu, quando eu estava vendo essa palavra para trazer para os irmãos hoje, Deus estava falando no meu coração a respeito do tesouro que é a palavra, né? E o que ela é na nossa vida? O que nós que viemos aqui em cima trazer a palavra, nós pegamos esse tesouro e nós temos a responsabilidade de pegar ele e transferir ele para vocês, sem que nada se perca, né? Sem que o valor desse tesouro venha se perder no meio desse caminho daqui para lá. Então, é onde há tanta responsabilidade em nós. A gente se sente, assim, muito responsável. Não é vergonha de falar, porque isso Deus já tirou um pouco, né? Ele deu, assim, para a gente alguma capacidade de... Porque tem gente que não pode nem chegar aqui e não consegue, né? Mas ainda a gente, pela misericórdia, claro, não por nós, Ele deu. Mas é o peso da responsabilidade de levar esse tesouro de um lugar para o outro sem que o valor dele seja perdido. Vocês me entendem? É muito sério. Então, com isso, irmãos, o que eu quero dizer, eu gostaria de pedir, eu sei que tem gente que ora aqui, irmãos, orem pelos pregadores dessa igreja. Eu estou pedindo porque isso já há muito tempo Deus colocou no meu coração. A responsabilidade de orar pela vida do pastor e daqueles que sobem aqui em cima para pregar a palavra. Por quê? Porque essa palavra ela tem poder. E ela tem que ser pregada, né, com unção. Essa unção tem que estar na vida daquele que sobe aqui para pregar a palavra. É claro que parte dessa responsabilidade é de quem vem trazer. Eu não vou pedir oração e eu não orar e eu não buscar em Deus, né? Não. Mas é muito sério. Eu e a Priscila temos feito isso, né, Priscila? A gente tem feito, irmãos, orado pelas pessoas que são pregadores, que vêm aqui, que sobem aqui. Isso faz toda uma diferença dentro de uma igreja, né? O pregador está com a vida no altar de Deus. Tem unção, quando ele abrir a boca, ele ser um canal que o Espírito Santo vai liberar a unção dele para a vida daqueles que estão ouvindo. E quem vai fazer toda essa diferença é a unção do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós precisamos de oração, nós precisamos de cobertura de oração, irmãos. Orem, eu gostaria, eu estou fazendo um pedido, que eu já senti isso dentro da minha casa, digo, eu vou pedir, eu creio que veio do Espírito Santo. Irmãos, eu sei que é difícil orar, mas que você acha às vezes, não tem muita coisa que orar. Então, lembre-se do que a irmã Raquel pediu. Ore pelas pessoas, pelo Ricardo, pelo pastor Marcos, pelo irmão Joel, pelo irmão Fábio, por mim, pela Priscila, pelo irmão Éder, todos aqueles que sobem aqui em cima, que têm se disposto, né, dispor do Senhor para fazer essa obra que é um tesouro a ser carregado, né? E está num vaso de barro, entenda isso. Nós somos esse vaso de barro e carregamos esse tesouro para levar para a tua vida, meu irmão. Amém? Era esse o meu pedido. Eu quero dizer que o Espírito Santo já confirmou a palavra que eu ia trazer essa noite. Eu estava assim meio aqui, porque a gente sempre tem aquela dúvida, né? Será que é de mim ou realmente Deus, né? Porque tudo que a gente fala aqui é muito falado, né? A cada culto é muito falado. Todas as coisas, assim, é muito repetido. Muitos versículos, muitos assuntos são muito falados. Então, a gente, quando vai escolher uma palavra para pregar, a gente fica naquela. Será que, né, realmente é isso? E essa menina veio dar esse testemunho, e quando ela falou assim, eu ia pedir para o Espírito Santo ir para a escola comigo, mas eu não pedi. Foi essa palavra que ela falou aqui, irmãos, que confirmou o que eu vou pregar hoje. Né? Porque eu estava na dúvida, porque a gente, é o que eu digo para vocês, muita coisa é falado, mas o que eu entendo, irmãos? Precisa ser falado sempre. A gente esquece das coisas. Nós viemos aqui, comemos essa comida, vamos para casa, ela vai nos alimentar, mas a gente acaba esquecendo. Então, nunca é demais ouvir uma palavra. Pode não ter servido para um, mas serviu para o outro. Pode não ter dado um crescimento na vida de um. Ele ficou, talvez, estagnado naquele mesmo, mas o outro cresceu. Entendeu, irmãos? Então, receba a palavra do Senhor essa noite, com alegria. Esse tesouro está num vaso de barro, irmãos. Cheio de defeitos, né? Pronto a ser quebrado toda hora, todo momento, precisando do Espírito Santo fazer a obra nesse vaso aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Alguns dos teólogos, irmãos, falam que a carta aos Romanos, ela é uma obra-prima de todo o Novo Testamento.
Mas eu penso no meu entendimento, que toda a Bíblia é uma obra-prima, né? Que o Espírito Santo escreveu. Então, cada um tem a sua opinião, eu fico, né? Que toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada e é uma obra-prima do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele vem falando: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando ele fala portanto aqui, irmãos, ele está querendo dar ênfase ao que ele já falou antes, né? Esse portanto quer dizer, tudo que eu falei antes, portanto, vem depois, começa agora em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14, eu gostaria que você lesse. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando a respeito da nossa salvação, da nossa justificação em Cristo Jesus. Nós somos justificados, que significa ser aceitos por Deus, né? O pecado não conseguiu fazer isso, mas Cristo veio e conseguiu justificar nós perante Deus. É como sendo tudo que nós fizemos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, cai no esquecimento para Deus. Então, nós somos justificados em Cristo Jesus, né? E nós somos corpo, alma e espírito. Tessalonicenses diz isso, que a gente é corpo, alma e espírito. Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5 e 23, que nós somos corpo, alma e espírito. E lá em Efésios 2 e 1 diz: e vos vivificou, estando mortos em vossas ofensas e pecados. Quem é que estava morto, irmãos? Nessas outras versões dizem nossos delitos e pecados, nossas ofensas e pecados. O nosso espírito, para Deus, ele estava morto, até que nós viéssemos a aceitar, nos arrepender, reconhecer que somos pecadores e aceitamos Jesus Cristo como Salvador. E aí a lei do Espírito vem, né? O Espírito de vida vem morar em nós. O Espírito Santo de Deus vem morar em nós, vem fazer a obra dele na nossa vida. Então, até ali, nós éramos um corpo carregando um espírito morto, porque o nosso corpo estava morto, o nosso espírito estava morto. É como sendo as pessoas que não têm Cristo carregam nele um espírito morto para Deus, está entendendo? Eles carregam um cadáver, um espírito morto para Deus. A partir do momento que o Espírito Santo entra em nós, passamos a ter vida para Deus, a viver novamente para Deus. Porque até aquele momento, irmãos, éramos mortos. Então, quantas pessoas, né, nós conhecemos hoje que estão mortos para Deus? Isso é muito triste a gente pensar nisso, né, irmãos? É muito triste.
Aleluia. E aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vem dizer como é que nós vamos fazer, irmãos, para começar a viver essa vida. Uma nova vida em Cristo, uma vida espiritual. Pois se ele mesmo, ele diz que ele teve essa dificuldade, né? Mesmo depois de salvo, há uma dificuldade na vida dele de fazer o que ele quer fazer. Isso não é uma coisa que só alguns têm. Todo ser humano que nasceu em pecado tem dificuldade. Vem para o Evangelho, mas sente dificuldade de largar o pecado, de deixar de fazer as coisas que desagradam a Deus. Aleluia. Ele fala da luta dele e ele nos apresenta uma vida no Espírito. E o que nós vimos no apóstolo Paulo é o seguinte, irmãos, mesmo com a dificuldade dele de fazer o que é certo, ele se dizia um homem que ele podia, né? A gente podia se espelhar nele, porque ele tinha Cristo. E a gente vê no apóstolo Paulo uma vida espiritual empolgada, um empolgamento nele. Ele não era um homem que aceitou Jesus mesmo tendo problemas espirituais, como ele falou, tudo, não. Ele tinha uma vida empolgada, ele tinha uma empolgação para servir a Deus. E é isso que Deus quer de nós, irmãos, que nós sejamos empolgados para servir a Deus. E eu fiquei pensando, por que o apóstolo Paulo era tão empolgado para servir a Deus, né? Para não desistir, para simplesmente não olhar para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para frente e não tinha nada que parasse ele. Irmãos, quando nós começamos a ter uma vida no Espírito, a gente começa a ver coisas diferentes do que nós vimos até aqui. O apóstolo Paulo começou a ver muita gente sendo transformada, foi uma das primeiras coisas, né? Ele falando do amor de Jesus e essas pessoas recebendo Jesus e tendo a vida transformada pelo poder da palavra. Aí daqui a pouco ele busca mais um pouco, ele vai ele fica na Arábia, no deserto da Arábia, ele fica não sei quantos anos, acho 14 anos lá, depois ele volta cheio do Espírito e ele começa a ver milagres acontecer, né? O lenço de Paulo era levado para pessoas e essas pessoas elas eram curadas. Ele pregando uma vez, que eu acho que era para um rei, e tinha um homem tentando impedir a pregação dele, disse, que tu fique cego por um tempo, e o homem ficou cego na hora. Ele sofreu um naufrágio, e quando ele saiu daquele naufrágio, que se salvou, ele foi apanhar uns gravetos para fazer uma fogueira, onde estava frio, chovendo, uma cobra pega na mão dele, e ele sacode a cobra, não aconteceu nada, uma cobra venenosa, que as pessoas olharam e disseram assim, pronto, esse aí, certo, era um preso, agora nem a justiça divina salvou ele, porque ele vai morrer por causa dessa cobra, e nada acontece. Daí por que eu vejo a empolgação na vida do apóstolo Paulo? Porque ele via, quanto mais nós buscar, mais nós vamos ver na nossa vida espiritual coisas acontecendo que a gente não vê, não é comum, né? Ele estava pregando, ele passou a noite pregando e um rapaz estava na soleira da janela e ele caiu morto. Acho que é Eutico, né? Caiu morto. Eutico morreu. O apóstolo Paulo foi lá, botou a mão, impôs a mão sobre ele e o Eutico saiu vivo dali. Todo mundo saiu glorificando a Deus. Não dá para ter uma vida espiritual empolgada, irmãos. Não dá para ser empolgado como o apóstolo Paulo. Glória a Deus por isso, né? Porque uma vida no Espírito, irmãos, ela nos dá o discernimento e capacidade de distinguir, né? O certo, o errado. O que é bom para nós, o que não é. E Jesus sabia que nós ia ficar aqui, nós ia ter as nossas dificuldades, né? Vai lá no Evangelho de João. Ele sabia que ia ser difícil para nós. A gente viver essa vida de Espírito e viver esse empolgamento, essa empolgação que o apóstolo Paulo vivia. E vivia constantemente, ele não desanimava por nada, né? João 14, 18, Jesus disse assim, olha, eu vou subir, mas eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós.
Ali começa, irmãos, a promessa do Espírito Santo que vinha habitar na nossa vida. Da pessoa do Espírito Santo que vinha habitar na nossa vida. Irmãos, por que eu trouxe essa pregação hoje? Já há algum tempo atrás, o Espírito Santo me fala assim para mim trazer essa pregação para a igreja. Porque há muitos anos atrás, quando eu comecei a minha caminhada de fé, que Deus começou a fazer a obra na minha vida, Ele permitiu que alguém me desse um livro para ler. E esse livro se chama Bom Dia Espírito Santo. Naquele momento, irmãos, eu precisava daquele livro. Eu precisava demais. E ele fez toda a diferença na minha vida. Foi um ensinamento que eu tive da pessoa do Espírito Santo de Deus. Aquele livro me empolgou tanto. Ele me deu tanto desejo de eu buscar. Me fez eu entender que eu não estava sozinha, porque o momento que eu estava passando era um momento difícil, muito difícil da minha vida. E fez toda a diferença na minha vida. E o nome do livro é Bom Dia Espírito Santo, porque o autor do livro, assim que ele conheceu a pessoa do Espírito Santo e começou a se relacionar com o Espírito Santo de Deus, ele acordava de manhã, e ele acorda ainda até hoje, porque ele é vivo. E ele diz, bom dia Espírito Santo. Por isso que eu disse, quando ela disse que ela ia convidar o Espírito Santo para ir com ela, ela esqueceu. Provavelmente ela esqueceu. Porque a gente esquece, irmãos. A gente esquece. Quando eu li aquele livro, a empolgação foi tão grande que eu passei a orar o dobro que eu orava. Eu passei a buscar, talvez, eu entendo hoje que era até por um entendimento errado, porque eu vi tanto poder na vida daquele homem que eu queria para mim. Eu queria. E talvez Deus não me deu, porque eu não tinha maturidade para aquilo. Né? Eu busquei porque eu vi, meu Deus, porque o nome desse homem é Benihim. Os irmãos conhecem, muitos conhecem, né? Eu vi tanto poder na vida daquele homem que aquilo me empolgou de uma tal maneira. Eu comecei a orar muito, jejuar muito, ler muita palavra, buscar muito em Deus. Eu pensei, dá para ter isso, eu quero. E depois ele escreveu um livro também sobre a unção. Esse livro eu li muitas vezes. Hoje eu tenho comigo que o que faz toda a diferença na vida do cristão é a unção do Espírito Santo na vida dele. Você está me entendendo? E também o que me trouxe a trazer essa pregação hoje é que eu também, ouvindo um testemunho de um pastor sobre a igreja dele, o crescimento da igreja dele, ele conta que a igreja dele parou, começou a crescer, daqui a pouco parou, estagnou. E ele começou a perguntar para Deus por quê? Por que, Senhor, que a minha igreja não está crescendo, parou nisso? E o Espírito Santo deu um sonho para ele. Deus deu um sonho para ele, que ele começou, vinha muita água e muito peixe. Aquela água foi acabando, os peixes foram acabando. E ele entendeu que no início do ministério deles, ele dava muita ênfase à pregação sobre o Espírito Santo de Deus. Eles iam para o monte, eles buscavam os dons do Espírito Santo, eles buscavam o batismo com o Espírito Santo, e ele falava, ele ensinava a igreja sobre a presença do Espírito Santo, e depois ele parou. Daí ele tocou-se. Ele disse, Espírito Santo, eu vou voltar. E ele começou a voltar, irmãos, e a igreja começou a crescer. Então daí, quando eu escutei esse testemunho, eu pensei, nós temos que falar mais sobre o Espírito Santo, que eu sou meia empolgada nessa. Então nós temos que levar a palavra sobre o Espírito, né? Sobre o Espírito Santo de Deus na igreja, para a igreja tem que aprender quem Ele é na nossa vida, quem Ele pode ser na nossa vida, né? Se nós deixarmos, né? Aleluia. O Evangelho de João 14, 18, diz que Jesus disse, não vos deixarei órfãos. E aí o que o Espírito Santo faz, irmãos? Lá em Romanos 8 e 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. O que o Espírito Santo fez? Ele veio e nos adotou, irmãos. E nos deu, né, a identidade de filhos. O povo de Deus não está sozinho no mundo.
Você não está sozinho no mundo, irmãos. Essa menina foi para a escola, o Espírito Santo foi junto com ela. Ele só quis ensinar para ela uma lição que ela não vai esquecer nunca mais na vida dela. Ela vai saber a importância do Espírito Santo na vida dela. Que é o que eu espero, irmãos, que hoje cada um de nós saia daqui mais convicto disso. Que a presença do Espírito Santo na nossa vida não é qualquer coisa. Ele não é uma força, ele é uma pessoa. Aleluia. O Evangelho de João 14:16. Vai lá. Diz assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ele prometeu ficar. Ele não veio no dia que você aceitou Jesus e depois foi embora. Irmão, isso é tão sério, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, isso é tão grandioso na nossa vida, isso é tão importante. Isso é tudo, a gente não se sentir sozinho. Mesmo que às vezes o inimigo queira dizer para nós, tu está sozinho nessa situação. E é mentira. Está aqui, ó. Eu vou morar em ti. João 14:26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, Ele vai nos ensinar tudo o que nós precisamos saber para viver uma vida com Cristo. Uma vida na presença de Deus, uma vida santa. Isso é a obra do Espírito na nossa vida. Ele vai te ensinar tudo o que tu precisa. Uma vez passaram umas pessoas na minha casa, eu já contei isso aqui, querendo me ensinar uma doutrina. E gente que acha que o Espírito Santo é uma força ativa. Eu fui para a palavra. O Espírito Santo disse para mim, não precisa que ninguém vos ensine. O Espírito que está em vós vai ensinar. João, na carta de João, no capítulo 2, na primeira carta de João, no capítulo 2, se eu não me engano. O próprio Espírito Santo falando para mim, não precisa que essa gente venha para a tua casa te ensinar, eu vou te ensinar. Vai para a palavra. Glória a Deus. João 15:26. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. A presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, é para nós falar de Jesus. Ele vai nos ensinar as coisas de Jesus e nós vamos estar capacitados de falar de Jesus para quem precisa. O Espírito Santo não tem intenção nenhuma de vir para nós e querer que nós falemos dele para as pessoas. Está entendendo? Ele é uma doutrina para ser ensinada na igreja, para viver, para nós saber que ele está em nós e ele está em nós, para nós falar de Jesus. Não de religião para a pessoa, não de qualquer outro, mas de Jesus, da pessoa de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, do amor de Jesus, da justificação em Jesus, de quem Jesus é na nossa vida, do que Ele pode fazer. Essa é a obra do Espírito na vida daquele que realmente tem o Espírito Santo na sua vida. Ele é humilde, né, irmãos? O Espírito Santo é humilde. A gente, às vezes, irmãos, quer falar de nós, quer testemunhar de nós, quer contar, né? Nós temos que ser o mesmo. O Espírito Santo veio para testificar de Cristo. Ele está quietinho, ele está ali, ó. Olha que ensinamento para nós. Ele não quer aparecer. Ele quer que nós somos conscientes da presença dele em nós. Ele quer que nós entendamos que ele está aqui. Nós temos que entender isso. Mas Ele não quer que nós falemos dele para as pessoas. Nós temos que falar de Jesus, que é o Salvador, que é o que trouxe a justificação. Nos fez aceitos por Deus. Amém? Glória a Deus. E fala aqui sobre o Espírito Santo Consolador, né? Eu vou enviar para vocês o Consolador. Porque o consolo do Espírito, irmãos, nas nossas tristezas, que a gente não está, né? A gente está salvo, mas a gente não está sem
sem passar por tristeza, estar nesse mundo sujeito a passar por tristezas, por angústias. E a gente olha para o mundo, é tanta tristeza, né, irmãos? E feliz é quem tem o Espírito Santo Consolador, né? Porque quando nós passar pelas tristezas que Deus permitir, porque Deus também, né, muitas vezes permite tristeza na nossa vida, nós podemos contar com o consolo do Espírito Santo de Deus. Uma vez uma amiga minha estava me contando que uma irmã perdeu uma filha muito jovem, num acidente de carro, e essa irmã não se consolava. Não tinha nada que consolava a vida dessa irmã. E daí uma outra irmã disse para ela, olha, tem alguma coisa errada com ela. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele traz o consolo. Pode demorar um tempo, nós temos que entender isso, deixar Ele trazer. Depois eu escutei outro testemunho de uma outra irmã, que também perdeu uma filha de 20 e alguns anos, que nunca tinha ficado doente, de uma hora para outra, a filha, ela disse, irmãos, eu não sei de onde eu achei forças para testemunhar no enterro da minha filha, para falar alguma coisa, mas eu sei que o Espírito Santo fez essa obra em mim. E sabe o que é pior, irmãos? O ímpio não entende isso. Se um crente não chorar muito no enterro e achar que, né, Deus levou, fez a vontade dele, sabe onde está, o consolo do Espírito está ali na vida da pessoa, o que não entende vai criticar. Poxa, que mãe, mas sem amor, parece, né? Mas essa é a obra do Espírito, é isso que nós temos que entender. Aquele que realmente vive uma vida no Espírito, quando vier as tristezas da vida, irmãos, chore, mas deixe o Espírito Santo consolar, tem que deixar. Isso faz parte, irmãos, até de um testemunho, como eu ouvi de uma outra irmã, contando que ela perdeu o marido, ela admirou-se da irmã que perdeu o marido, de tão consolada que ela estava. Ela disse, aquela pessoa me surpreendeu, ela perdeu o marido e eu vi tanto consolo na vida dela. Irmãos, essa é a obra do Espírito Santo. É assim que o crente, o cristão tem que viver. Tem que desejar viver, pelo menos, buscar viver, né? Aleluia. E o Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa. Uma pessoa. Quando, lá em Efésios 4:30, diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, pela nossa má conduta, ele pode ser entristecido. Pela pessoa que ele é. Conforme o nosso comportamento, nós deixar pecado em nós entristecemos, né? Imagina entristecer a pessoa do Espírito Santo. A gente às vezes faz, irmãos, isso e não vê, porque é espiritual. Ele é um espírito, a gente não vê com os nossos olhos. Mas aquele que tem realmente, irmãos, uma comunhão íntima com o Espírito Santo, quando ele peca, ele sabe que ele entristeceu o Espírito Santo. Ele sente. Já logo se arrepende, já logo pede perdão, já logo diz, Senhor, me perdoa, Espírito Santo. Eu não queria fazer isso, porque a gente está sujeito, né, irmãos? João diz que para nós não pecar, mas se nós pecar, nós temos um advogado, Jesus, né? Aleluia. Efésios 4:24 diz assim, irmãos, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ser revestido de um novo homem no Espírito, na nossa vida. Tiago 4:5 diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. E eu estava meditando a respeito que não é possível que o Espírito Santo de Deus tenha o mesmo tipo de ciúme nosso, né, irmãos? Não é. Não pode ser, né? E eu estava meditando nisso. Que o ciúme do Espírito Santo, irmãos, é a tristeza de Deus de deixarmos o pecado permanecer em nós. Não é um ciúme, né, como a gente tem de uma pessoa que a gente ama muito, de repente aquela pessoa está com outra e dá aquela raiva. Não. Deus não é como nós, né? É um ciúme de tristeza. De olhar para nós, saber que nós somos o templo dele, nós somos propriedade dele, e nós ainda estamos flertando com o pecado.
adulterando, né? Com o pecado. Então, isso entristece o Espírito Santo de Deus, né? E ele sente ciúmes. A Bíblia fala em ciúmes, né? E lá em 1 Tessalonicenses 5:19 diz assim, ó, não extingais, não apagai, ou fazer desaparecer o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito. Eu entendo, irmãos, por essa palavra que a gente pode apagar a voz do Espírito. Ela pode falar, e conforme a gente não der ouvidos, a gente ignorar a voz do Espírito, ela pode se apagar. O Espírito Santo pode se calar, vamos dizer assim, né? O extinguir o Espírito aqui. Eu entendo que seja isso. Por quê? Eu gostaria que você fosse lá em 1 Tessalonicenses 5:19, para nós dar uma olhadinha. Aleluia. Que diz aqui, ó, não extingais o Espírito. Dá a impressão que é extinguir, sumir. Mas eu entendo que seja a voz dele, por quê? Porque está escrito nesse contexto de regozijai-vos sempre, orai sem cessar, ali no 16, 17. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não extingais o Espírito. Está junto com não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Então a gente pode estar apagando a voz do Espírito se alguém através de outra pessoa, o Espírito Santo falar para nós alguma coisa, né? A gente não dá ouvido e o Espírito Santo se calar. A voz do Espírito se apagar. Por isso que eu entendo que também possa ser isso. Mateus 12:31 diz assim, ó. Vai lá comigo que nós vamos... Mateus 12:31. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A gente pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus e não ter mais perdão. É o único pecado que a Bíblia diz que não há perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas, né, têm dúvida se já blasfemou, se... eu já ouvi muitos pregadores, pessoas chegar para eles e perguntar, irmão, eu tenho dúvida se eu já blasfemei contra o Espírito Santo de Deus ou não. A pessoa que pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, primeiro, é aquela que já conhece a palavra, é conhecedora. Aí vem alguém e fala pelo Espírito e essa pessoa diz, porque está aqui, irmãos. Foi o que os fariseus fizeram com Jesus. Essa pessoa está endemoniada. Mesmo conhecendo a palavra, conhecendo que a pessoa é uma pessoa de Deus, ela pega e diz, isso é demônio. Entendeu? Essa pessoa, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que eu entendo. É o pecado que não tem perdão. É a gente atribuir, né, a obra do Espírito ao demônio. Esse pecado, ele não tem perdão, irmãos. E é muito triste, né? Uma vez eu levei um susto muito grande. Mas depois eu entendi que não. Porque o que acontece, irmãos, com a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus sai da vida da pessoa. Ela passa a não sentir mais nada. Ela não quer mais as coisas de Deus. Ela não sente mais amor pelas coisas de Deus. Ela simplesmente se afasta e não deseja mais nada do que é de Deus. Ela esfria. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já não consegue mais convencer essa pessoa de nada. Ela pecou. Entendeu? A pessoa esfria totalmente na vida espiritual. Ela não tem uma vontade de vir na igreja, nem de servir a Deus, e tudo para ela é nada. As coisas de Deus já não... Então é um indício que a pessoa pecou. É um indício, não é uma certeza, né? Certeza só Deus tem aquele dia que vai julgar, né, irmãos? Aleluia. Por isso, irmãos,
nós devemos buscar em Deus uma vida de comunhão, de plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, em oração, em adoração, em leitura da palavra, e vindo na igreja, buscando uma vida de santidade. Nós devemos cultivar dentro de nós um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Nós, mais do que devemos, nós podemos todos os dias fazer como aquele autor faz, levantar e bom dia, Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele não quer estar na nossa vida só quando nós estamos aqui na igreja, para nós cantar sobre ele, falar sobre ele. Não. Ele quer cuidar de cada detalhe da nossa vida. Ele não quer cuidar só da nossa vida espiritual, ele quer cuidar da nossa vida material, das nossas finanças. Ele quer que nós pedimos ajuda para ele em tudo. Volta lá em Romanos, no capítulo 8. Louvado seja Deus. No versículo 5, que diz assim, irmãos: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que eu vejo aqui, irmãos? A Bíblia, ela não dá mais de duas opções para quem vem para Cristo. Ou você está na carne ou você está no Espírito. Não existe o meio termo. Sabe aquela história de cima do muro, que o que está em cima do muro é do diabo? É verdade. Está dizendo aqui. Só dá duas opções. Ou você vem para Cristo e vive no Espírito, ou você vai viver nas obras da carne. E isso é morte espiritual. Se nós continuarmos fazendo as obras da carne, o que a carne deseja, nós estamos sujeitos à morte espiritual, a voltar a morrer espiritualmente. Porque o apóstolo Paulo diz assim, ó: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vós, porém, aqui no 9, 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se é que o Espírito Santo de Deus está em nós. Irmãos, olha o cuidado que nós temos. Nós somos devedores. Aqui no capítulo 12 diz assim, no versículo 12, capítulo 8, versículo 12, diz assim, ó: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Mas, se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? É possível sim viver uma vida no Espírito, em santidade e preparado a todo momento. Essa vida no Espírito, irmãos, quando nós desejamos e passamos a buscar cada vez com mais intensidade, o Espírito Santo vai agregando à nossa vida poder. Ali nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós recebemos os dons do Espírito, nós ficamos vidas preparadas para a obra do Senhor. E é isso que Deus quer da igreja dele, irmãos. Que cada um de nós se disponha cada dia mais a buscar mais o que o Espírito Santo tem para a nossa vida. E Ele tem, irmãos, Ele tem muito para o povo dele, não é para o mundo lá fora, é para a igreja. É isso que nós temos que entender. Eu acho que nós temos perdido muito. No longo da nossa caminhada, nós estamos perdendo. A igreja está vivendo aquém do que ela poderia viver no Espírito. O que Deus quer de nós? Uma igreja cheia de poder. Por isso que eu digo, ore pelos pregadores, para nós vir aqui em cima, irmãos, e ter na nossa vida a unção do Espírito, porque essa palavra, quando ela sai com unção, ela tem poder para limpar, para dissipar,
para curar, para libertar, para salvar. Quem faz essa obra é o Espírito através da vida daquele que abre a boca para falar. Através da tua vida, meu irmão. Mas essa liberdade tem que estar em nós. Nós temos que desejar e buscar. Não nos conformar com esse mundo. Mas transformar a nossa mente, entendendo que nós precisamos da presença do querido Espírito Santo, do poder que há nele na nossa vida. Para que as coisas aconteçam, para que nós venhamos a ver as coisas acontecer, como o apóstolo Paulo viu. E agora eu quero que você vá lá no capítulo 8, versículo 31, e nós vamos ler agora um cântico de vitória de quem é uma pessoa empolgada. Foi uma pessoa empolgada, e só uma pessoa empolgada poderia escrever esse cântico de vitória aqui, irmãos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 8:31, irmãos. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só um homem cheio do Espírito Santo, empolgado com a vida no Espírito, é que poderia escrever algo tão poderoso, irmãos. Nada faz ele voltar atrás, nada faz ele desanimar. Muitas vezes poderia ter se entristecido, sim, mas ele tem o Consolador na vida dele. Isso é para nós, irmãos, aleluia. E quando eu digo, irmãos, para cada um de nós, vamos buscar isso para a nossa vida, vamos desejar. Você pode estar na sua mente dizendo aí, ó, é tão difícil, é tão difícil. É difícil, né? Tirar 1 horinha de oração por dia, não é difícil, irmão? É difícil jejuar 1 vez por semana, não é difícil? Tirar 15, 20 minutos para meditar na palavra, para orar, não é difícil? Às vezes fica difícil até vir na igreja 2 vezes na semana. Mas então eu quero te dizer uma coisa. Vai lá no 8:26, que fala assim, ó, Romanos 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Agora vai no 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Escuta, irmãos, essa palavra. O qual está à direita de Deus e também intercede pelos santos. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É difícil? Você tem o Espírito Santo de Deus para interceder por ti. E você tem Jesus do lado do Pai intercedendo pela tua vida, irmão. Qual é a nossa parte? É dizer não à nossa carne e fazer e ponto. Tem que dizer não para a carne. A nossa parte é essa. Quem vai nos ajudar é a intercessão de Jesus, é a intercessão do Espírito Santo. A nossa parte nós fizemos, mas o Espírito Santo está ajudando nas nossas fraquezas, porque Ele sabe. Jesus já sabia de tudo isso que nós somos hoje, meu irmão. Você não é uma novidade para o Senhor, é isso que eu quero te dizer. A tua fraqueza não é novidade nenhuma para Jesus. Só faça a sua parte. Só diga sim para o Senhor. Busca a presença dEle, te coloca na presença dEle.
E Ele vai te capacitar. Ele vai fazer por você. Aquilo que tu não consegue, Ele vai. Porque o Espírito Santo, irmãos, lá em Efésios 1, 13 e 14, diz que Ele é o penhor da nossa herança. É a garantia da nossa salvação. É como sendo assim, Ele é... Nós tem uma dívida e Ele é aquele dinheiro dado para pagar aquela dívida que está ali já garantido. Ele é a garantia da nossa salvação. Não haverá um arrebatamento e vai ser levado quem não tiver o Espírito Santo. Está entendendo? Ele é a garantia que você vai no arrebatamento da igreja. Deus deixou Ele como garantia que você vai ser arrebatado no dia da volta dEle. Entendeu? Como é que nós vamos ignorar, irmãos, a pessoa do Espírito Santo diariamente? Comece a partir de hoje a ter um relacionamento com Ele. Você pode conversar com Ele. Pode pedir ajuda para Ele. Pode perguntar, pode contar a tua vida para Ele. Irmãos, se eu for contar quantas experiências eu já tive de dizer, Espírito Santo, me ajuda nisso. Daqui a pouco o problema está resolvido. Quantas vezes, irmãos, não foi uma vez só. Ele quer, Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento íntimo. E sabe o que é lindo, irmão? Sabe o que é o mais lindo? Eu não tenho o Espírito Santo só para mim. Ele está em ti, Ele está em ti, Ele está em todos nós. Aquele que mais buscar, mais vai ter. Sabe o que é isso? Quem mais tiver desejo, mais vai ter dele. Os maiores pregadores, os que mais ganharam almas para Cristo, que mais viram milagres, foi os que mais buscaram. É isso que nós temos que entender, amém? Entenda isso, meu irmão. Os resultados, irmãos, serão uma vida santa, um bom testemunho, uma vida com poder. Estaremos sempre preparados para a volta do Senhor. Esse é o resultado de uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de relacionamento com o nosso amigo Espírito Santo. Amém? E o desejo do meu coração, cada um de vocês hoje saia daqui determinado a buscar esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Coloque-se de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a ter essa intimidade contigo, ajuda a Tua igreja, Espírito Santo. Que ninguém esqueça essa palavra, mas que vamos para casa desejando mais da Tua presença. Desejando essa intimidade contigo, desejando, Espírito Santo, estar contigo. Te ouvir falar. Amado Espírito Santo, seja o Senhor da nossa vida, aquele que dirige a vida dessa igreja. Nos capacita, Espírito Santo. Ajuda nas nossas fraquezas, porque Tu diz que Tu irias ajudar nas nossas fraquezas, amado Espírito Santo. No nome de Jesus nós Te pedimos, meu amigo. Vamos adorar o Senhor, igreja. Santo, Santo. De mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Glória a Deus.